Fala galera, aqui quem fala é o Lucas e hoje eu e minhas colegas Gabriela Alves e Maria Luísa iremos apresentar o seminário cujo tema é capacitores. Então, vamos lá? Para começar, é importante saber o que é um capacitor e qual é a sua utilidade. A sua principal função é armazenar cargas elétricas em seu interior. Para armazenar essa carga, ele precisa de um pequeno tempo para ser totalmente carregado. Mas a sua descarga é o contrário. Ela é geralmente rápida e leva grandes quantidades de carga elétrica. O primeiro capacitor é o capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico, ele tem uma grande capacidade de armazenar cargas. Ou seja, as cargas dele variam de 0,5 a 100 mil UF ou mais. Eles são usados principalmente em correntes contínuas e também de baixas frequências. Os mais usados possuem suas placas de alumínio e tântalo. As de alumínio usam folhas de alumínio como armadura e como dielétrico. Agora, vamos falar um pouco sobre o capacitor de poliéster. O capacitor de poliéster. Capacidade de autorregeneração. Ou seja, o material metálico, por ele ser muito fino, que envolve a folha de poliéster, acaba evaporando, evitando um curto-circuito. Ele é formado por várias camadas de poliéster e de alumínio, e essas camadas o tornam bastante compacto. Um ponto importante é que ele não é recomendado para frequências muito altas, porque ele é encontrado na faixa de 1000 pf a 10 UF, aproximadamente. Agora vamos falar um pouco sobre o capacitor cerâmico. O capacitor cerâmico é muito usado para circuitos de alta frequência e de corrente contínua. Também de baixo armazenamento. A capacidade dele é de 2,2 pf a 0,1 f. E eles são muito utilizados em dispositivos elétricos. Lucas, como assim? Que tipos de dispositivos? Principalmente em televisões, em rádios, em flash de câmeras, roteadores e entre outros. Oi, gente, eu sou a Gabriela e dando continuidade na nossa lista de capacitores, eu vou falar agora sobre o capacitor SMD. Bom, o SMD é muito comum, nós podemos encontrar ele em todos os equipamentos eletrônicos e eles são muito similares aos outros capacitores. A única diferença é que os componentes deles são encapsulados. Eles costumam ser chamados de componentes discretos e dá até para imaginar o porquê, né? Dá para ver na imagem que ele é bem pequenininho. Um fato curioso é que a montagem deles geralmente é feita por robôs. É praticamente impossível a gente manusear ele ali, sabe, pecinha por pecinha, enfim. Eles sempre são montados na superfície do circuito e não possuem terminais. E o próximo da nossa lista é o capacitor de tântalo. Bom, quando existe uma necessidade de deixar o circuito menor, esse tipo de capacitor é muito utilizado para substituir o gel eletrolítico, que nós citamos alguns slides atrás. Uma outra característica que a gente pode destacar também é que a vida útil deles geralmente costuma ser maior do que a de outros eletrolíticos também. Mas, apesar de ser vantajoso, ele requer um pouco mais de cuidado e atenção na hora da polarização. E só para dar uma definição geral aí pra gente, a polarização é basicamente um processo onde as ondas eletromagnéticas são divididas e selecionadas de acordo com a orientação de vibração. Mas beleza, por que a gente tem que tomar esse cuidado todo? Porque quando esse procedimento é feito de maneira incorreta, muito provavelmente o capacitor vai explodir. E para evitar, né, que isso aconteça, é indicado que se deixe o terminal positivo maior que o terminal negativo. Sétimo capacitor, capacitor variável. Bom, os capacitores variáveis são utilizados em circuitos sintonizados, como por exemplo
a sintonia de um rádio. Eles não são indicados para trabalhar em altas potências. Geralmente, o seu material dielétrico é o ar. As suas placas são feitas de latão ou de alumínio. No entanto, hoje em dia eles não são tão utilizados assim. Isso porque o ajuste da sintonia dos equipamentos que são feitos hoje em dia acontece de forma eletrônica, através de circuitos PLL. Capacitor a óleo e papel. Não são mais fabricados e por isso são verdadeiras raridades. Eles eram usados em equipamentos valvulados, onde requer alta isolação. A sua composição era de fitas de alumínios enroladas em um papel embebido por óleo. Da mesma forma, os capacitores de papel já não são mais fabricados. Eles eram usados nos primórdios da eletrônica. Eram constituídos por folhas metálicas e um tubo enrolado de papel. Esses materiais eram embebidos de cera de abelha. E sobre os tipos de conexões, podemos dizer que existem duas categorias. A primeira delas é o SMD, abreviação para Surface Mount Device. E a segunda é o PTH, abreviação para Pin Through Roll. Essas duas categorias basicamente se referem àqueles componentes que são montados, mas futuramente nós entraremos em mais detalhes sobre cada uma delas. Função das placas SMD e PTH. As placas SMD e PTH são diferentes modelos de placas de comando tecnológicos destinadas a equipamentos eletroeletrônicos com a finalidade de garantir a sua correta funcionalidade. As placas SMD e PTH são dois modelos opostos, bastante utilizados em diferentes segmentos do mercado, ambos com o mesmo objetivo, o de certificar o funcionamento dos itens onde são aplicados. Entre os segmentos onde é comum perceber a utilização das placas SMD e PTH estão, por exemplo, as indústrias automotivas de equipamentos linha branca, equipamento de segurança, equipamento de sons e alarmes e entre outros. Diferença entre as placas SMD e PTH. As placas SMD e PTH têm como principais diferenças a sua composição, assim como a aplicação ou a instalação dos itens, acessórios e peças que as compreendem. Agora eu vou falar um pouquinho das diferenças entre elas. Placa SMD, termo que vem do inglês Surface Mount Device e significa dispositivo de montagem superficial. Isto é, os componentes nesse modelo de placa são aplicados e soldados na superfície das placas, sem a necessidade de perfurações ou encaixes. As principais vantagens que diferenciam esse modelo de placa da PTH são a rigidez na sua montagem, além da economia de materiais, tempo e, por consequência, custo. Placa PTH. A placa PTH, por sua vez, que é conhecida como tecnologia Through Hole, é um modelo mais tradicional quando comparado à placa SMD. Nele, os componentes são fixados e encaixados através de perfurações ou pinos, e posteriormente são soldados no lado oposto da inserção. Esse modelo é bastante indicado entre as placas SMD e PTH, em virtude da sua maior resistência a impactos, e por isso ela frequentemente é utilizada em equipamentos de grande porte. Agora, para encerrar o assunto, vamos falar sobre o cálculo da capacitância. A capacitância é a quantidade de armazenamento que o capacitor tem. E ela é medida por essa fórmula aqui: C igual a Q sobre V. O C é a capacitância, que eu já expliquei. O Q é a carga elétrica armazenada, que ela é medida por Coulomb. E V, que é a tensão elétrica medida por volts. Agora vamos fazer um exemplo com a fórmula que acabamos de ver. Eu vou ler aqui para vocês. Calcule a carga elétrica adquirida por um capacitor de 100 UF quando conectado a uma fonte de tensão de 120 volts.
Olhando assim de cara, já dá para nós identificarmos a capacitância e a voltagem, a tensão elétrica. Então, a capacitância vai ser 100 UF, a carga elétrica armazenada representada por Q não temos e é o que iremos descobrir. E a voltagem, a tensão elétrica, 120 volts. Após a identificação de todos os números, nós iremos trocar as letras por eles. Então vai ficar 100 igual a Q sobre 120. E isso vai resultar em 100 vezes 120, que vai ser igual à carga elétrica armazenada. Fazendo o resultado da multiplicação, dará 12.000. 12.000 é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Por que é menos 3? Porque a carga elétrica é negativa. Esse foi o nosso trabalho, eu espero que todos tenham gostado e até a próxima.